Olá, amigos do Nepom, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Estamos aqui juntos, mais um sábado, para início da nossa palestra doutrinária. Hoje, 27 de junho, nosso tema do mês é a obra Depois da Morte, de Leon Denis, e hoje, o subtema da palestra é a educação, pela irmã Ana Kelly. Vamos todos embarcar nessa grande viagem e pegar essa mensagem. Antes de iniciarmos, então, começaremos com a leitura do Evangelho. Faremos a leitura do capítulo 9. Bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Vamos ler as instruções dos Espíritos, a afabilidade e a doçura. A benevolência para com seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são as formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior e uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores? O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios um sorriso e no coração um veneno, que são brandas desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. A essa classe também pertencem esses homens de exterior benigno que tiranos domésticos fazem que suas famílias e seus subordinados lhes sofram o peso do orgulho e do despotismo, como a querem desforrar-se do constrangimento que, fora da casa, se impõe a si mesmos. Não se atrevendo a usar de autoridade para com os estranhos, que os chamariam à ordem, acham que pelo menos devem fazer-se temidos daqueles que eles não podem resistir. Envaidecem-se de poderem dizer: aqui mando e sou obedecido. Se lhes ocorrer, poderiam acrescentar: e sou detestado. Não basta que nos lábios manem leite e mel. Se o coração de modo algum lhes está associado, só há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas nunca se desmente. É o mesmo tanto em sociedade como na intimidade. Esse, ademais, sabe que se, pelas aparências, se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana.
no Lázaro, Paris, 1861. Vamos agora nos concentrar, fechar nossos olhos para poder agradecer ao Pai. Amado Deus, querido Mestre Jesus, agradecemos, Senhor, por esse momento, a oportunidade de estarmos aqui hoje, estudando, aprendendo em conjunto, desenvolvendo um pouco mais. Agradecemos a oportunidade trazida pela irmã palestrante, e que o Senhor nos conceda todo o entendimento, toda a capacidade de compreensão da mensagem de hoje. A gente possa internalizá-la também e colocá-la em prática no nosso dia a dia, em benefício do próximo. Muito grato, Senhor, por tudo que eu tenho nos dado, hoje e sempre. Que assim seja, Pai. Boa palestra a todos. Olá, irmãos. Olá, irmãs. Muita luz e muita paz para todos nós nesse momento de extrema necessidade, urgência de reflexão, de autoencontro e de autoeducação, como é o tema da atividade de hoje, em que eu tenho muita alegria por estar convosco nessa oportunidade de reflexão, de autoaburilamento, de autoencontro, de encontro com todos vocês. Como educadora que sou, sinto muita falta dos momentos presenciais, onde podemos olhar nos olhos, perceber o reflexo de cada alma, de cada ser de luz que conosco moreja, e assim construirmos uma sociedade melhor, com a contribuição de cada um de nós, passo a passo, olho no olho, num grande abraço. Como isso ainda não é possível, temos agora a oportunidade reflexiva pelos modos à distância, que é mais um recurso que a espiritualidade também nos ensina a termos, já que uma espécie de Wi-Fi já existia entre nós, chamado prece. Quando entramos em prece, estamos conectando uma alma a uma outra alma, no caso a alma dos espíritos, dos anjos guardiões, dos seres celestes, de Jesus, Maria de Nazaré e todos os mentores que nos guiam desde as priscas eras. Portanto, estamos somente tendo a experiência de saber como podemos chegar até uns aos outros pelo pensamento, pela vibração, pelas boas energias e pela vontade. É isso que a oportunidade nova nos traz, de podermos nos conectar através de novos recursos. E que bom que temos a oportunidade da tecnologia para nos fazer reaprender. E que assim é possível fazermos conexões. E como o texto já diz, o texto de Leon Denis, do livro Depois da Morte, que eu fui convidada com muita alegria a refletir com todos vocês, eu espero que a espiritualidade superior nos inspire e nos transforme em pessoas aprendentes o tempo inteiro. E nesse momento, na parte 5ª deste livro maravilhoso, que eu precisei me debruçar, ler e reler, e de uma forma diferente também. Porque eu emprestei o meu livro físico, e é óbvio que eu não me lembro para quem, porque nós temos, graças a Deus, um círculo de amigos que se comunicam através dos livros, que é muito grande, e muitas vezes tomamos livros, emprestamos livros, e dessa vez a oportunidade que eu tive de retomar a leitura foi através da internet, do livro digital, que para nós também é uma grande oportunidade de aprender. Já que estamos em nossos lares, por que não lermos ainda mais, ampliando o nosso momento de autoconhecimento através das páginas edificantes, que é o que esse livro nos convida a fazer. E Leon Denis, nesse capítulo, uma das partes, na verdade, desse momento, ele nos fala sobre a educação, sobre a aprendizagem. E ele diz que a educação é de suma importância para o ser humano,
para os seres da terra. E que se a educação fosse feita de uma forma com um pensamento universalista, do pensamento da alma imortal, muitas coisas seriam evitadas na nossa humanidade. E ele tem toda razão, porque vivemos esse momento reflexivo onde precisamos nos reeducar. Reeducar a nossa alma, reeducar os nossos pensamentos, reeducar os nossos hábitos. Precisamos hoje nos manter em casa, parar de festejar, parar de comemorar, parar de nos encontrar, de nos abraçar. Então isso também nos faz refletir que precisamos de novas oportunidades educativas. Porque vivíamos pelo impulso, reclamávamos que não tínhamos tempo de nos encontrar, de ler um bom livro, de fazer uma reunião com o nosso familiar, que às vezes morava conosco, mas a gente só via na hora de deitar ou na hora de levantar. Então, essa oportunidade de reaprender também é muito significativa, porque precisaremos viver com aquele com quem precisamos realmente, que são aqueles mais próximos de nós. E nesse capítulo, quando o Denis fala da educação, ele diz que é pela educação que as gerações se transformam e se aperfeiçoam. Para uma sociedade nova, necessário homens novos. Por isso, a educação desde a infância é de importância capital. Homens novos para que mundos? Mundos novos, talvez ele se referisse já a nós hoje, que precisamos nos renovar. Mas o mundo não muda se nós não mudamos. Na verdade, todos nós precisamos fazer essa reflexão de que todos queremos um mundo melhor. Mas que pessoas melhores vão ficar nesse mundo melhor se nós não mudarmos? E aí, quando ele fala sobre essa educação, desde a criança, desde a infância, precisamos lembrar que essa infância também vem de nós. Nós, pais e educadores, é quem educamos a infância, educamos a juventude e é quem educamos os jovens adultos, que logo estarão organizando a sociedade. E se não houver a base educativa, e como Leon Denis está trazendo aqui, de que precisa dar para essa criança, para esse jovem, bases. Ele fala que precisa ter amor, mas também é preciso ter firmeza, para que essa criança, esse ser que conosco vive, ou que conosco se educa, compreenda que ela tem valores a conquistar, que são valores dela, que terá momentos em que ela precisará estar dela com ela mesma. E o que muitas vezes nós percebemos que as nossas crianças são frágeis, por conta nossa mesma. Damos tudo para ela com a desculpa de que estamos dando daquilo que não tivemos. E nos esquecemos, às vezes, de dar também limites, de dar também amor em medidas de evitar que elas se percam no futuro. Que elas fiquem sobrecarregadas dos estímulos, mas que os estímulos sensoriais muitas vezes vão fazer falta. E quando essa falta vier, porque não seremos eternos, elas se entorpecerão, porque vão querer aqueles prazeres que estão habituadas desde a tenra infância com outros momentos. Porém, momentos de embriaguez, de drogadição, sexolatria e muitos outros momentos que nós sabemos que a sociedade hoje vive e que se encontra adoecida. Quando o Denis falava essa época, nessas páginas, podemos vivenciar hoje tudo isso. Muitos de nós, ainda dentro de nossos lares, podemos ouvir os noticiários daqueles que saem às ruas para se embriagar, para roubar, para alimentar os vícios, vícios esses que não entram em quarentena. Quando se vicia uma vez, é necessário alimentar esse vício todos os dias. E não se consegue, através de uma vez contaminado pelo vício, ficar em quarentena. E por conta disso, vamos ver muita violência ainda. Muitas pessoas se agredindo, se maltratando, inclusive pais e filhos se agredindo por conta dos vícios que constituíram, através dessas carências que são muitas vezes emocionais e morais e que não soubemos como educar. Nós como sociedade, eu não digo que é um indivíduo. A sociedade hoje ainda não aprendeu a se educar para o controle, para as emoções que lhe afloram. E, portanto, ainda agem por impulso ou por conta dessa falta de controle. E Denis fala isso nessas páginas. E aí eu posso também trazer uma grande educadora, Joana de Ângeles, que ela vai nos dizer assim, ó, conceito da educação. A educação é base para a vida em comunidade.
por meio de legítimos processos de aprendizagem que fomentam as motivações de crescimento e evolução do indivíduo. Não apenas um preparo para a vida, mediante transferência de conhecimentos pelos métodos da aprendizagem. Ou seja, não é somente para a nossa vida pessoal, é para a vida em comunidade. E que comunidade é essa que eu quero que mude se eu não me modifico? Então eu levo para a sociedade, para a comunidade, os hábitos que eu já tenho enraizado na minha família, no meu lar. E isso, queridos irmãos, independe do nosso momento financeiro. Seja nos lares mais amoedados, quanto nos mais pobres, vamos ver os mesmos problemas, que é a falta de pulso, a falta de limites, a falta de controle, tendo ou não tendo pão na mesa. Nós vamos ver também muitos de nossos jovens hoje fugindo pelo suicídio, porque não estão habituados a ouvir não. Não estão habituados a pensarem sobre o que eles podem fazer para mudar uma realidade que ele hoje é desafiado. Então, por conta disso, muitos da nossa época, porque eu não tenho mais 18 anos, eu tenho que dizer, que num momento de dor de cotovelo ou de contrariedade, nos escondíamos no quarto, íamos ler uma poesia, um romance, ou ficávamos chorando algumas horas, e depois chegávamos às lágrimas e saímos para a luta. Muitos de nossos jovens, na primeira decepção, pensam em se matar. E é justamente essa educação que nós precisamos renovar hoje, refletir hoje. Que tipo de empobrecimento emocional estamos deixando através dos nossos ensinamentos? Seja na escola, Leon Denis vai dizer isso, que é preciso ter mestres na educação. Mas ele não isenta em nenhum momento o dever dos pais de educarem seus filhos, pois sabendo que são almas, vêm de outras épocas para este momento planetário, para se reeducarem de momentos difíceis que viveram outrora. E para que não se repitam esses momentos difíceis, para que não se repitam os erros, vêm crianças, vêm nossos filhos, para que nós, que não somos cegos, nem surdos, percebendo suas más inclinações, podemos lhe dar o que tanto é necessário, educação. E aí, como Joana trouxe nessa questão dessa educar para a humanidade, para a sociedade, Leon Denis ainda nos traz. Não basta ensinar a criança elementos da ciência, aprender a governar-se, conduzir-se como ser consciente e racional. É tão necessário como saber ler e escrever. Tá vendo aí? Hoje nós já chamamos isso de QE, consciência emocional. Porque nos trazemos dentro de nós muitas mazelas emocionais que influenciam nos nossos hábitos, nos nossos atos. E muitas vezes, diante de um momento que não sabemos o que fazer, fazemos coisas erradas. E não adianta dizer que aquela criança que foi mal educada, foi mal orientada, hoje ela vai responder por um problema que ela criou. E precisamos dizer isso às crianças. Denis vai trazer isso, que é preciso dizer para as crianças que tudo tem retorno. Ou seja, mais uma lei universal, lei de causa e efeito. E nós dizemos isso para as crianças quando dizemos para ela, nesse momento você não vai mais brincar porque você cometeu tal e tal problema, criou tal situação, foi mal criado, foi teimoso. Nós vamos ver muitos vídeos na internet onde as crianças muito pequenininhas que mal falam e já contestam os pais. Nada mais é isso do que uma alma antiga, uma alma universal que voltou no corpo ainda muito frágil, mas que tem firme a sua posição diante do que ela quer. Então não adianta nós dizermos como adultos que não sabíamos. Podemos errar, mas errar por excesso de desejo de que seja modificada aquela má tendência, aquela má inclinação. E Denis vai nos dizer ainda, na escola como na família, há muita negligência em esclarecê-la sobre seus deveres e sobre seus destinos. Quando dizemos a uma criança, se você fizer isso, você vai cair. Se você fizer isso, você vai se machucar. Se você comer todo o doce agora, você pode não ter depois, ou pode ter uma dor de barriga, ela vai começar a refletir sobre os efeitos. Porque todo efeito vem de uma causa. E muitas vezes a causa vem dela mesma. Se ela não se conhece, se ela não tem esse pensamento superior de quem ela é, do que ela está fazendo aqui, é necessário refletirmos também.
Não adianta a gente abrir o livro dos Espíritos e dizer, olha, filho, está escrito isso e isso aqui. Não é necessário ainda. Mas nós podemos, através de uma linguagem já infantil, já organizada para aquele momento, para cada fase, dar para essa criança, para esse jovem, esses ensinamentos que lhes serão de grande utilidade no futuro. A moral da escola, desprovida de sanção efetiva, sem ideal verdadeiro, é estéril e incapaz de reformar a sociedade. Nós sabemos disso quando as escolas hoje não têm um projeto político organizado, quando existe muito desejo da remuneração, sem pensar no que iremos fazer com aquelas almas todas que se encontram ao nosso redor. E muitas vezes até mesmo é necessário que reflitamos sobre o que vem do alto, o que vem pronto, para que ensinemos as crianças como massas de manobra. Vamos refletir como educadores também. Precisamos dizer para aquela criança que ela tem objetividades, que ela tem um motivo para estar aqui. Porque muitas vezes, pela falta de motivação, nos perdemos. E é sobre isso que Denis vem dizer para nós. É preciso ter objetividade. É preciso ter um motivo. Nessa obra, na verdade, esse livro que ele nos escreveu e nos deixou como grande legado, ele faz essa memória sobre a história da humanidade inteira. Inclusive, ele lembra que aqueles que deixaram marcas na humanidade com dor, com massacres, com destruições, sumiram, desencarnaram também. Porém, o que eles levaram com eles, com certeza, foi a percepção de que eles continuam vivos e que poderiam ter feito diferente aqui na Terra. E justamente quando se tem uma alma educada para fazer bons feitos, boas obras, esse remorso não chega no mundo espiritual, porque ele vai se corrigir aqui. Quando temos a oportunidade de educar uma alma para a vida futura, logo saberemos que ela vai deixar marcas positivas. Então teremos com certeza novas páginas da história, quando todos nós entendemos que é preciso educar para a vida eterna. Uma boa educação, raras vezes, é obra de um mestre. Olha o que eu falei antes. Para despertar na criança as primeiras aspirações ao bem. Para corrigir um caráter difícil, é preciso, às vezes, perseverança e firmeza. Isso não significa agressão. É preciso ter doçura e, ao mesmo tempo, firmeza para dizer o que precisa ser dito, sem ser negligente com o erro. E podemos estender esse pensamento de Denis para todas as épocas e todas as áreas. Para a saúde, que podemos ser bons médicos, bons enfermeiros, sermos firmes com o paciente, dizendo para ele, você precisa tomar medicação, porque você precisa sobreviver, porque você precisa sobreviver a essa doença. E se por acaso ele não sobreviver à doença, ele se vai para o mundo espiritual consciente, sabendo que lhe tudo foi dado, que tudo foi feito. Acolher com amorosidade, sem deixar de ser firme em uma proposta de Denis, e de todos os educadores que podem perceber naquele ser que nós temos como parceiro naquele momento, em qualquer área que estejamos, como ser irmão, ser de irmandade que nos levará adiante e que logo nos abraçaremos como humanidade também. Com o matrimônio, ele vai lembrar para os pais, olha, aceitamos a missão de nos corrigir, de corrigir e de os corrigir. Compramo-la, pois com amor, mas com amor isento de fraqueza, porque a afeição demasiada está cheia de perigos. Vamos perceber em alguma das cartas que nosso querido Chico Xavier escreveu que muitos dos pais que o procuravam eram cheios de remorsos, porque deram seus filhos automóveis muito velozes e que não deram junto com esses automóveis, esses bens, também uma educação para a vida. Amor à própria vida, amor aos seus semelhantes, e que por isso, deixando seus filhos cheios de tudo que desejavam, não lhes deram a educação necessária, e quando lhes ocorreu o pior, que foi perder a vida num acidente, numa tragédia, no uso indevido do seu livre-arbítrio, voltaram para Chico, desejosos de que por qualquer moeda tivesse notícia dos seus filhos, porque o remorso lhes corroía. Vamos perceber que o remorso também leva muitas pessoas a se automutilarem, a piorarem das suas emoções, quando se vê seus entes queridos partirem para o outro mundo sem nenhum preparo. Então, quando nós temos a oportunidade de educar os filhos e dizer para eles não quando necessário, poderemos também entender que logo em breve
todos os desafios que eles possam vir a enfrentar, erguerão as suas cabeças e usarão toda a educação que lhes foi dada. Educação essa que eu repito, não precisa ser com grosseria, com agressão, mas com amorosidade e firmeza. Porque quem ama diz não, quem ama orienta, quem ama diz que precisa ser dito, que precisa ser feito, organiza. Um pensamento organizado nos dias de hoje é o que mais desejamos. Estamos num momento de recolhimento em nossos lares e muitas vezes queremos trocar o dia pela noite, almoçar na hora de jantar, jantar na hora de tomar o café da manhã, acordar meio-dia e dormir no dia seguinte. Mas muitas vezes nós entendemos com isso que nada produzimos. Quantas pessoas passam uma encarnação inteira com esse pensamento de que nada produziram, justamente por falta de orientação, por falta de reflexão, por falta de um pensamento produtivo que lhes lembrasse de que veio aqui para cumprir alguma missão, seja lá ela qual for. Precisamos deixar bem claro que a autoeducação nos lembra que não estamos aqui à toa, que viemos de uma eternidade e voltaremos para a eternidade, que uma vez criados, estamos aqui para nos cumprir a missão que cabe a nós, que somente nós podemos fazê-lo. E a autoeducação nos lembra isso. Quando se educa, são canalizados os valores latentes do indivíduo para o seu progresso, fornecendo os recursos que facultam a germinação dessas potências que dormem no cerne do ser humano. Quando nós nos educamos, podemos ver despertar em nós a grande árvore de amor e frutos doces e saborosos que podemos doar para a humanidade. Quando nos educamos, nos controlamos. Compreendemos que quando ferimos o outro, ferimos a nós mesmos. Compreendemos que quando fazemos algo que seja inadequado para o outro, estamos sendo inadequados para conosco. E é na educação que se dá esse processo. E Denis nos lembra isso através dessas páginas filosóficas que ao mesmo tempo são poéticas, porque ele fala com impositivo de pai. Quem leu vai perceber que é uma imposição, como ele fala. Como fala também o nosso querido e nosso amorável Dr. Bezerra de Menezes, quando fala sempre amai, procurai, modificai, sempre com o verbo impositivo e imperativo daquele que sabe do que fala. Portanto, que se pudermos refletir um pouco nesse momento, possamos refletir acerca desses impositivos, desses pais espirituais que nos ensinam o tempo todo. E como nós, aprendentes que somos, podemos também levar desta lição para adiante, para aqueles que conosco convivem e que convivem com outros e contaminemos a humanidade com o pensamento educativo e renovador. Não é verdade? Tende ainda, olha como ele fala, tende ainda mais solicitude para com o corpo, mas não só com o corpo. O corpo consumir-se-á em breve e será sepultado. Ele lembra sempre dos termos da morte, que é o tema do livro. O corpo será sepultado. Lembre isso para a criança. Quantas de nossas crianças perdem um coleguinha, perdem os avós, perdem até os pais e não sabem lidar com esse momento difícil, porque nunca tinha sido lembrado a ela que um dia alguém morreria. E podemos trabalhar isso de formas lúdicas, com o bichinho, com a plantinha, com o peixinho que a gente cria e trabalhar sempre essa possibilidade da imortalidade da alma, mas o corpo não. Lembrar que os presentes que damos, os mimos, passeios ao shopping, uso do cartão de crédito. Minha filha, quando tinha 5 anos, dizia, vamos ali no caixa eletrônico para tirar dinheiro. Aí eu dizia, como assim tirar dinheiro? Ah, mãe, quando você passa o cartão, o dinheiro sai. Ela achava que era mágica. Ela não sabia o tanto de dias que eu tinha trabalhado para que aquele dinheiro chegasse na conta. Como ela via passar o cartão e o dinheiro sair, ela achava que era mágico. E aí a gente vai educando, não, filha. O dinheiro não entrou aí por mágica. Eu tive que trabalhar muito e pesado para que o dinheiro chegasse ali. E esse dinheiro não é infinito e não é ilimitado. Nós não podemos comprar qualquer coisa que você queira. Precisamos ter pensamento do que você realmente precisa. E nós vamos ver muitas vezes a criança dizer, eu quero. E você questiona, mas você quer e você precisa? Ela sempre diz, eu preciso.
E aí, se nós não tivermos firmeza, vamos acabar cumprindo-lhe todas as vontades e ficando sem o que comer no fim do mês. Porque muitas vezes, quando dizemos sim o tempo todo, não preparemos esse espírito que nos foi dado, como filhos, como alunos, como companheiros de jornada, mesmo na infância, para o que virá mais tarde. E todos nós sabemos que não há em nenhuma vida aqui nessa terra que não passe por desafios e por momentos difíceis. Então, preparemos-nos para isso. E aí, quando a Deni fala isso, sobre cuidar do corpo, vamos nos lembrar disso. Precisamos organizarmos-nos para que essa alminha se entenda que ela não está aqui somente para a vida física. Que esse corpo será um dia sepultado, seja na tenridade ou bem velhinha. No entanto, a alma imortal, resplandecendo pelos cuidados com que foi tratada, pelos méritos adquiridos, pelos progressos realizados, verá através dos tempos para abençoar e amar. Ou seja, quando a alma entende que ela veio aqui, cumpriu sua missão, fez tudo o que foi bem feito, olha a consciência desperta e livre. Né? Porque quando participamos das mediúnicas, o que recebemos de muita quantidade são espíritos arrependidos pelos males praticados, por muitas vezes terem feito malfeitorias na vida das pessoas, arrependidos de não terem vivido bem, de não terem deixado marcas positivas nos seus filhos. Então, quando temos essa oportunidade reflexiva de que nos educamos nossos hábitos, podemos perceber que tudo vale a pena, não é? Que temos essa oportunidade quando refletimos e nos educamos. E o próprio Espírito nos lembram isso. Amai-vos, mas instruí-vos. Nos instruir significa isso. Colocar adiante todos os nossos momentos de aprendizado. Passar como nosso querido... os espíritos amigos nos dizem que antes de dormir, que possamos passar um fio na nossa consciência e pensar: o que fiz hoje de bom? O que poderia ser melhorado? O que fiz de mal? Quem é que tem alguma queixa sobre mim? E no dia seguinte, nos reeducando, fazemos esse momento de retorno. Pedir perdão a quem ofendemos, recomeçar um novo dia, dar bom dia a quem não demos, dizer olá para alguém que passou e nós não demos atenção, olhar direito. Temos a oportunidade hoje, através da quarentena, de tomar café com os nossos parentes e olhar nos olhos e dizer bom dia, como você passou? Perguntar o que está aprendendo, como está sendo na escola, quais são os conteúdos que estão sendo dados, como estão as suas relações com as amizades, quem são esses amigos. Abrir videoconferências hoje nos é muito fácil, mas abrir conferências mentais, amorosas, de aceitação, de compreensão, de respeito. Precisamos tanto refletir sobre o respeito, sobre a aceitação da diferença do outro. Por que o outro tem que ser igual a mim para ser aceito? Por que o outro tem que pensar como eu para ser aceito? E nós sabemos que isso não precisa ser verdade. As diferenças nos completam. As diferenças nos unem. E as diferenças nos fazem melhores. Porque o outro já conquistou algo que eu ainda estou por conquistar. Da mesma forma que eu já conquistei em alguns momentos que o outro ainda luta para se autoburilar. Então, quando unimos as nossas diferenças, nós nos sentimos mais únicos, mais unidos. Filhos de Deus, que é o perfeito. Perfeito Deus somente. Nós ainda não. Então, essa educação nos faz lembrar isso, que precisamos nos respeitar, nos acolher e nos amar. E Denis está trazendo isso quando ele nos lembra dessa imortalidade, quando ele nos lembra sobre a história da humanidade, sobre todos aqueles religiosos, filósofos, todos os pensadores que deixaram marcas magníficas e outros nem tanto, mas que todos nós temos a oportunidade de aprender com eles. Por que não? Através dos arquétipos que são sociais, que são morais, que todos nós repetimos algo por vivências antigas ou por estar registrado no nosso ser inconsciente, e podemos parar e pensar: opa, quem manda aqui nessa encarnação agora sou eu. Aquele bruto de outrora não está mais aqui. Quem está aqui agora sou o eu do hoje. E o eu do hoje planeja o eu do amanhã. E desejo que o eu do amanhã seja melhor do que o de hoje. Isso é educação. Isso é reflexão. E fazer isso com o nosso semelhante também é um ganho para a humanidade, porque podemos perceber que todos nós, sendo irmãos, nos aceitando como somos, nos educando, nos transformaremos.
e faremos a sociedade que Denis falou no início do capítulo, a sociedade melhor, renovada. Porque, como ele disse também, para uma sociedade renovada, pessoas renovadas. E que não ache que renovado sou eu porque penso assim ou porque penso assado. Renovados são todos, quando todos temos a oportunidade de construir o seu pensamento e melhorar aquela mazela que tinha ontem. Porque muitas vezes podemos criticar e dizer, nossa, meu irmão de 40 anos de espiritismo ainda repete esse defeito. A gente ainda não entendeu que talvez essa seja a melhor encarnação dele, que já foi muito pior. Isso também é reeducar-se. Sermos melhores do que fomos ontem, talvez saindo da brutalidade para ainda sermos um pouco mais difíceis, um pouco grosseiros. E da grosseria passarmos para a amabilidade, para a amorosidade, para a aceitação. É um dia após o outro, um passo após o outro, e vamos conquistando a nós mesmos, nos conquistando. Não é isso? Então, é isso que Denis está trazendo para nós e é isso que eu convido a todos nós a fazermos. Nos melhorarmos, nos aceitarmos como somos, como seres viventes, sermos construtores de uma nova história, de um novo mundo, como ele disse. E ele vai dizer ainda, ó, que todas as chagas morais são provenientes da má educação. Né? O egoísmo, o orgulho, a vaidade, é de alguma forma vindo de dentro da educação. Reformá-la, colocá-la sobre novas bases, traria à humanidade consequências inestimáveis. Olha que coisa linda. Instruamos a juventude, esclareçamos sua inteligência, mas antes de tudo, falemos ao seu coração. Isso daí é um grande convite que eu tenho como educadora para mim mesma e para todos nós. Falemos ao coração. Antes de qualquer teoria, antes de sermos qualquer divulgadores de qualquer religiosidade ou de qualquer doutrina, de qualquer momento científico, político, pedagógico, que antes de tudo falemos aos corações. Porque somente a fala que chega ao coração é realmente significativa. A pedagogia nos convida a isso, a ensinar com significado e significância. E é isso que Denis está trazendo há tantos anos atrás. Ele que estudou somente até os 12 anos, porque precisou parar de estudar para trabalhar, para se manter sua família muito numerosa e muito humilde, precisou parar de estudar, mas não parou os estudos. Parou de frequentar a escola, mas não parou de estudar, se tornando autodidata, um grande filósofo, um grande nome, e principalmente defensor do espiritismo lindo e maravilhoso que chegou até nós hoje. Aparando as pedradas que foram dadas a Kardec em sua época, ele que foi o continuador dessa mensagem edificante e imortalista, nos lembra o tempo todo isso. Nós podemos nos reeducar. Nós podemos ler as páginas luminosas do Evangelho, abrindo o campo para a nossa melhoria. Porque quando nós abrimos o Evangelho para nós, é a nossa consciência que se ilumina. Mas quando viramos ela para o outro e desejamos com amor que ele também se ilumine, isso será feito através da nossa amorosidade. Mas não podemos esquecer também que o outro vai ler a página do Evangelho que eu vivo. Porque sou eu quem escrevo muitas vezes o Evangelho que o outro lê. E eu preciso permitir que o outro leia palavras bonitas, positivas, palavras que edifiquem através dos meus atos. Sou eu quem dou isso para o outro, através das minhas vivências. E Denis está trazendo isso porque ele viveu também assim, um buscador, um sonhador de um mundo melhor. E nós desejamos isso para todo mundo. Falemos ao coração, ensinemos-lhes a despojar-se das suas imperfeições, abandonar o homem velho. Lembremos-nos de que a sabedoria por excelência consiste em nos tornarmos melhores. Independente do título, da religiosidade, da religião, da carteira moedada, precisamos entender que reencarnamos para voltar ao mundo espiritual melhores. E assim é o que eu desejo a cada um de nós. Que nos reeduquemos, que nos reconstituamos, que façamos desse momento presente, do dia de hoje, uma grande cartilha de um livro bem lindo, chamado Vida. E que possamos aproveitar essa cartilha para reescrever a nossa história. E que o outro que vem após nós possa ler e aprender também a se educar, a se melhorar. E chegamos no mundo espiritual, podemos dizer, consciência tranquila.
combati um bom combate. Muita paz, meus irmãos, muita gratidão. Que Deus nos abençoe.